Boa noite, meus amigos, meus irmãos, meus amados. Que o nosso Deus possa nos abençoar cada dia, possa nos proteger de todo mal e nos guiar na sua verdade a cada dia. Eu agradeço a você que está acompanhando o canal, que se inscreveu, que deu seu like. Eu agradeço também àqueles que não chegaram a esse ponto, nem de se inscrever, mas que passaram pelo canal e viu alguma das explicações que eu passei. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que é meio que polêmico no meio do povo cristão. E o assunto é, aqui em João, 1 João capítulo 1, versículo 8, o apóstolo João afirma: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Está escrito. Mas o apóstolo Pedro também, no capítulo 2, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, o apóstolo Pedro também afirma que Jesus levou sobre o madeiro, sobre o seu corpo, todos os nossos pecados. Então aí nós temos aí uma aparente contradição. Não é uma contradição. Parece ser, mas não é. João diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, mas Pedro afirma que Jesus levou os nossos pecados. Aí a pergunta que eu faço é: que pecado é esse que João afirma que nós temos? E que pecado é esse que o apóstolo Pedro afirma que Jesus levou? Bom, aqui nós temos aqui o gráfico, né? Esse gráfico aqui simbolizando o Calvário. E aqui simboliza toda a humanidade, seja ela antes da cruz, seja ela depois da cruz. Toda a humanidade está representada aqui nesse círculo. Bom, mas a Bíblia, o apóstolo Paulo, está lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 12 em diante, ele diz assim: por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte para todos os homens. Por um só homem entrou o pecado, por o pecado veio a morte para a condenação. Nós colocamos aqui: que pecado é esse que Jesus levou e que pecado é esse que você tem segundo João? Bom, o pecado que Jesus levou foi as suas condenações. Toda a condenação que Adão, o nosso primeiro pai Adão, nosso primeiro pai Adão colocou, ele pecou, por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a condenação para toda a raça humana. Toda a raça humana que nasceu após o pecado de Adão, nasceu condenado em Adão. Por causa de Adão, todos foram condenados. A condenação entrou no mundo através de Adão. Bom, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que nasceram antes, depois de Adão, o pecado, nasceu condenado. Mas o apóstolo Pedro afirma que Jesus levou o nosso pecado. Bom, se ele levou o nosso pecado, que pecado foi esse? Não foi a condenação? Toda a condenação que Adão colocou no mundo, essa condenação, Deus colocou toda ela sobre seu Filho Jesus. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, nossa condenação, toda ela. Se tratando da condenação de Adão, toda ela foi transferida para o Cristo. E ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossa condenação. Bom, mas aí o apóstolo Pedro também afirma. João diz lá, 1 João 8 diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então, que pecado é esse que nós temos? Sendo que Jesus já levou o pecado da condenação que Adão colocou sobre nós, Jesus já levou. Isso é fato. Mas então, que pecado é esse que nós temos? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 17 em diante, ele afirma lá que o pecado habita nele. Bom, então ele está concordando com João. Então por que João afirma isso? Porque na época de João, como hoje também tem, hoje eu participo de uns grupos aí,
do WhatsApp que tem muita gente afirmando que não tem pecado, que não é nem pecador. Isso era o que aqueles grupos da época lá afirmavam, o grupo judeu, né? Afirmava que não era pecador. É tanto que ele se referia a algumas pessoas como pecador e eles não eram. Aí o apóstolo Pedro, apóstolo João, existindo um grupo, esses grupos de pessoas pensando dessa forma dentro da igreja, o apóstolo João escreveu: aquele que disser que não é pecador, então não é descendente de Adão. Aquele que disser que não tem a natureza pecaminosa, porque se você afirma que não é pecador, então você não tem a natureza pecaminosa que herdou de Adão. Aí o apóstolo Pedro, o apóstolo João diz: então você é mentiroso, porque a própria Escritura já diz: todos pecaram, todos, sem exceção. O único ser humano que pisou nessa terra que não pecou foi esse cidadão aqui, ó, da cruz. O Cristo, o nosso Salvador. Ele não pecou, mas fora ele, todos os outros pecaram, todos os outros herdaram a natureza de Adão. Mas tinha alguns dizendo que não tinha a natureza, que não era pecador. Se não era pecador, não tinha natureza. Aí a João vai e afirma: então vocês que pensam assim são mentirosos, porque todos somos pecadores. Então, fica claro que o pecado que Jesus levou foi a sua condenação, a nossa condenação. E o pecado que o apóstolo João diz que você e eu temos é a natureza pecaminosa. Por quê? Essa nossa natureza pecaminosa, ela só vai sair de nós no dia da glorificação, quando Cristo aparecer. No dia da glorificação, quando Cristo aparecer, para glorificar a sua igreja, aí sim, essa sua natureza, a minha natureza pecaminosa, ela vai sair de nós. Mas até lá, todos nós temos que conviver com ela. Então, eu espero que você tenha entendido. O pecado que Jesus levou foi a condenação. Segundo Pedro, lá, 2,24. 1 Pedro 2,24. E o pecado que você e eu ainda temos é a nossa natureza. Então, você pode afirmar, meu irmão: eu não tenho mais nenhuma condenação pesando sobre mim, mas eu ainda tenho a minha natureza pecaminosa, que é necessário que ela seja controlada, dominada pelo Espírito Santo todos os dias, para que não venhamos a descrer e cair na prática do pecado todo dia. Você entendeu? Eu espero que você tenha compreendido essa pequena explicação. E quando a Bíblia diz, quando alguém perguntar: você tem pecado? Você sabe explicar: eu tenho. E o pecado que eu tenho é a natureza. Mas a condenação eu não tenho. Eu já estou justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde para a vida eterna, nos dê mais compreensão da sua palavra e que o seu Santo Espírito da verdade nos guie na sua verdade. Fique com Deus, dê o seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e faça a sua pergunta. E eu garanto que a sua pergunta ela vai estar sendo respondida em algum momento. Porque sem resposta você não vai ficar, pode ter certeza. Fiquem com Deus e até a próxima.